seja o nome do Senhor, amém? Então chegamos, no momento que dá a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite, eu saúdo a todos novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos? Então nessa noite vamos ver o texto da palavra de Deus. Tudo que o Senhor tem nos falado, através da palavra, nos ensinado. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje é o culto da família, Família é bênção de Deus, Foi Deus que instituiu a família. Então nós, nessa noite, vamos aprender como nós devemos, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, ensinar, termos esse compromisso diante do nosso Deus, Então, os nossos filhos são herança de Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós devemos cuidar muito bem, louvado seja Deus. Mas nessa noite, queridos irmãos, vou ler o texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Tito. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tito, capítulo 2, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas orientações, várias classes de pessoas ali, no tempo de Paulo, como hoje serve para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai trazer algumas orientações, ensinamento para a igreja do Senhor, para que as irmãs tenham esses cuidados, Então o primeiro texto lá que eu li, depois a gente vai passar lá por ele de novo, e a gente vai ver alguns textos da palavra de Deus, onde o Senhor tem orientado, como nós devemos, lidar com a nossa família, louvado seja o nome do Senhor, como as irmãs devem viver com seus maridos, com os filhos e tudo mais. Então a palavra de Deus, ela tem instruído o povo de Deus como deve andar, irmão, como deve se proceder, louvado seja o nome do Senhor. E antes de eu chegar nesse texto, eu estava meditando também num texto onde fala sobre família, ali, onde Pedro, 1 Pedro 3, apóstolo Pedro, ele traz uma palavra tão poderosa ali para as mulheres, principalmente para as mulheres que têm marido descrente, irmãos? Pedro, ele fala ali profundamente as mulheres, ele fala lá que as mulheres cristãs, elas vão ganhar os seus maridos sem palavra, louvado seja Deus, só com testemunho, Isso é maravilhoso, irmão, quando as pessoas colocam essa palavra em prática, quando as irmãs compreendem, o dever de cada mulher, de cada homem, de filho. Então a palavra de Deus, ela tem ensinado tudo isso, irmão, para nós, como nós devemos criar a nossa família, cuidar, louvado seja o nome do Senhor, Nós sabemos que Deus, ele criou o homem, e Deus viu que não era bom o homem viver só. Deus criou a mulher, e alguém foi lá, irmão, o inimigo de nossas almas, ele foi lá e destruiu aquele casal ali, fez com que eles pecassem, e dali por diante, começou a maldição sobre a terra, porque o homem pecou, se desviou, se afastou de Deus, e então veio a desgraça no meio da humanidade, a separação, tudo do que é ruim é por causa do pecado que veio sobre o homem, Então, nós vamos ver esse texto maravilhoso. E o versículo 3, aqui de Tito 2, ele vai dizer assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que têm condutas de reverente, não sejam caluniadoras, nem escravo de muito vinho, que seja mestre do bem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é muito poderosa, irmão, onde Paulo ele orienta, as irmãs
as idosas, mais idosas, seja as irmãs mais idosas, que elas não venham ser caluniadoras, mas que elas sejam reverentes, né, às coisas de Deus, os ensinamentos de Deus, e que elas não venham, né, beber muito vinho, mas elas sejam mestras, ou seja, elas sejam pessoas que ensinem. Louvado seja o nome do Senhor. Elas têm esse dever de ensinar as suas filhas, louvado seja Deus, ser mulheres boas donas de casa, louvado seja Deus. Isso é um dever de cada um, né? Hoje a família, ela não pode ser só o marido esperar só pela esposa, ou a esposa só pelo marido para educar os filhos. Todos têm uma parcela, tem que ter uma contribuição dentro da sua casa de irmão, de ensinar os seus filhos se é alguma coisa diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer lá pelo provérbio, né, que se nós ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, quando ele crescer, ele não se desviará. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mesmo que ele se afaste de Deus, mas os ensinamentos de Deus vai ficar ali no seu coração, e ele vai saber que o que está fazendo é errado, e Deus cobra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos colocar isso. Então o nosso dever é de ensinar os nossos filhos a andar no caminho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre a gente teve isso lá em casa. Os meus filhos, tanto a mãe dele como eu, nós se preocupávamos em ensinar. Nós, se visse eles com alguém, andando com pessoas que não era para andar, a gente ia ali imediatamente, a gente combatia, porque a gente sabia que se nós deixássemos, eles com certeza iam crescer naquilo ali e ia fazer coisas que não deviam. Então a gente combatia logo, a gente ia lá, conversava, até se precisasse dar umas correadinhas, a gente dava, né? A gente dava porque às vezes é preciso, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus aqui no verso 4, ele diz assim: a fim de instruir-lhes as jovens recém-casadas, amar os seus maridos e aos filhos, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o dever, irmão, de cada mãe. É o dever de cada mãe ter esse compromisso de ensinar as filhas, elas obedecer aos seus maridos, não ser pessoas desobedientes que venham destruir o seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos no mundo, né, que as mulheres não querem mais ser governadas pelos maridos, querem ser independentes de tudo, irmão. Isso é um desastre numa família. Então, tanto a mulher como o marido devem conhecer as suas funções como cristão dentro do seu lar.